Uma das características da ansiedade é preocupar-se com algo que ainda não aconteceu, o que pode tomar grandes proporções na medida em que se alimenta tal inquietação. Olá, minha cheia de luz, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui que eu venho falar com você sobre a ansiedade. Nós mulheres, nós que queremos ficar cheias de luz, a gente sabe que isso dificulta muito o nosso progresso, né? Em se tornar pessoas mais leves, mulheres mais autênticas, mulheres mais equilíbrio emocional. Então eu decidi trazer a ansiedade aqui porque eu fiz uma pesquisa, uma leve pesquisa lá no meu Instagram, e uma boa quantidade de pessoas na enquete colocou lá como ansiedade é uma dor que mais dificulta ela no seu dia a dia. E para mim não é segredo que essa ansiedade dificulte realmente, porque ela me dificultou muito a minha vida até que eu compreendesse o que essa ansiedade queria me dizer. Todas as dores que a gente sente na nossa vida, elas vêm com o intuito de te despertar para que você consiga mudar e entender o que aquela dor está te trazendo, né? Quando a gente tem febre, quando a gente tem uma dor de cabeça, a dor ela vem como um sinal de alerta. Olha, tem alguma coisa errada aqui, você precisa mudar. De repente você precisa encontrar um novo caminho, uma nova forma de viver. Então a dor ela te traz isso, e a ansiedade ela é justamente isso. Ela é uma dor, ela é um incômodo diário. Eu não estou falando da ansiedade, do transtorno, né? Em transtorno, que isso realmente tem que ser analisado e tem que ser acompanhado por um médico, um psicólogo. A ansiedade que eu falo aqui é aquela ansiedade chata do dia a dia, aquela ansiedade que te deixa estressada, aquela ansiedade que te deixa desconectada, aquela ansiedade que faz com que você não sinta presença nas coisas que você está fazendo, aquela ansiedade que te dá angústia, aquela ansiedade que te dá tristeza, aquela ansiedade que por determinados gatilhos ela é acionada e você se sente mal. Ou seja, você não tem controle sobre as suas próprias emoções, você não tem controle sobre a sua própria vida. Então esse sentimento é um sentimento muito desgastante, é um sentimento que dificulta não só a sua vida, como dificulta o seu relacionamento com as outras pessoas. Para mim ficou muito claro nessa enquete que é um mal do século, justamente porque a gente está sendo bombardeado de informações. A pressa está nível hard, né? Então, se a gente não parar para se conhecer, não parar para entender o que faz sentido pra gente, a gente vão passando que nem um trator por cima da gente, sem levar em consideração quem nós somos, sem levar em consideração o que realmente a gente quer. Então, ninguém vai parar o mundo não vai parar, ele vai ficar cada vez mais desenfreado. Se a gente não parar, se a gente não decidir isso, nós vamos ser engolidas por esse tipo de emoção, por esse tipo de sentimento. Então, continuando aqui uma pequena frase, diz assim: o erro não está em sentir-se ansioso, mas em alimentar essa sensação e permitir que ela nos controle. Ou seja, se sentir ansioso, eu não sei se você sabe, mas a ansiedade ela é uma emoção, ela é um gatilho do nosso cérebro para que a gente se prepare para algo, para que a gente esteja pronto para alguma coisa, para que a gente esteja respaldado em se defender, em dar a nossa melhor versão. Só que isso, quando ele já se torna muito recorrente e às vezes passa até do ponto, passa a fazer parte da nossa vida sem o motivo para o qual existe a ansiedade, isso já causa um certo descontrole emocional, causa na gente esse tipo de sentimento ruim. Então eu trouxe aqui nesse vídeo 3 pontos, três áreas da sua vida que você pode focar para melhorar a sua ansiedade. Como eu já falei aqui no canal, eu era extremamente ansiosa, extremamente preocupada, extremamente estressada. Eu não tinha noção do que era viver uma vida tranquila. Eu queria viver uma vida leve, mas eu não sabia como fazer isso. E esse canal eu criei justamente porque eu quero ajudar outras pessoas a encontrarem esse caminho. Não significa que o caminho que eu segui vai ser o caminho que vai servir para você, mas pode ser que acenda uma luz, né? Que algumas luzes sejam acesas na sua mente e no seu coração, principalmente, para que você consiga entender que a ansiedade que você sente hoje, ela é um sinal de que você precisa mudar certas coisas, que você precisa ressignificar certas emoções, que você precisa entender como é que você funciona, o seu software. Como eu falo sempre aqui,
Porque enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar rodando atrás de coisas que não vão alimentar positivamente o teu ser e você vai continuar sentindo ansiedade. Então, os 3 pontos que eu vou trazer aqui são autoconhecimento, controle emocional e fortalecimento espiritual. Primeiro, o autoconhecimento, né? Então, eu já tô batendo na tecla do autoconhecimento aqui nesse canal e vou bater para sempre, porque é algo que realmente muda a sua vida. Porque enquanto você não se conhecer, você vai ficar quebrando a cara, tentando entender as pessoas, tentando entender como o mundo funciona, tentando ter controle sobre a vida e você não vai ter. Porque enquanto a gente não muda o que a gente tem dentro, a gente não consegue mudar o que está fora. Bata-se na tecla do autoconhecimento. Esse sentimento de ansiedade, ele pode ser um pedido para isso, um pedido para resgate, um pedido de socorro que você mesmo está se dando, mas você não está entendendo exatamente o que é que você está precisando. Vou beber só um pouquinho de água aqui na minha garrafa de 2 litros, porque eu estou um pouco gripada ainda, mas vai dar tudo certo. Então, esse autoconhecimento é extremamente importante. Ah, Bianca, eu não sei como fazer esse autoconhecimento. Já deixei aqui uma playlist de 5 episódios sobre autoconhecimento, que é por onde você pode começar, que é por onde você pode despertar esse lado interno, de fortalecer seu mundo interno, para que esse mundo externo não tenha tanto controle sobre você. As suas emoções ficam desreguladas porque você não está aqui, ó, nessa área, você está aqui na mente. E quando a gente está na mente, a mente não para, a mente é acelerada, a mente é influenciada, a mente é extremamente insatisfeita. Então, enquanto a gente estiver na mente, aqui só na mente, a gente vai ficar completamente. A gente vai ficar à mercê do que acontece. A gente vai ficar à mercê da vida, das pessoas, dos planos que a gente faz mentalmente, das coisas que a gente cria na nossa mente, né? Que a nossa mente, ela cria muita coisa. Então, e quando a gente não tem autoconhecimento, a gente vai nessas criações. Os monstros estão aqui e a gente vai só alimentando. É por isso que eu bato na tecla da meditação, bato na tecla de você buscar esse fortalecimento interno e tudo mais. Então, se você tem interesse por isso, já assiste a playlist completa e comenta lá embaixo como é que você tem se sentido, ou se de repente você está precisando de alguma outra coisa que eu posso buscar contribuir nesse sentido. Outro ponto muito importante para quem sente ansiedade é entender como é que você lida com as suas emoções. Porque enquanto você estiver vivendo no automático, achando que tudo que você faz no seu dia tá ok, achando que a forma como você lida com as pessoas, lida com o que você sente, tá ok, que isso não dá para mudar, que isso é assim mesmo o seu jeito, vai ser muito complicado que você consiga bater de frente com essa sua ansiedade. Porque a ansiedade, ela é a falta de conhecimento de si próprio. A ansiedade é a confusão mental. A confusão mental que gera sentimentos confusos. E aí você não consegue entender o que você sente, você não consegue colocar para fora. Às vezes são sentimentos confusos, às vezes são mágoas, às vezes são traumas, às vezes você sofreu traições, às vezes você sofreu humilhações, às vezes você sofreu abandono, rejeição, e tudo isso está acumulado dentro do seu coração e gera ideias, né? A gente vai gerando ideias pautadas nas experiências que a gente já teve. E essas ideias vão sendo alimentadas, causam ansiedade. Às vezes você está vivendo uma coisa hoje que nem é o que você tem medo, nem é o teu gatilho de ansiedade, mas você não consegue viver o presente porque você está preso na sua mente e nas coisas que você cria. Então, como é que eu posso melhorar isso? Para você melhorar isso, é importante que você busque uma ajuda, né? Porque sozinho já é confuso. Então, a terapia e a reprogramação emocional, que é com que eu estou trabalhando agora, te ajuda a alinhar esses pensamentos e entender, olha, você está sentindo isso, esse sentimento, esse tipo de pensamento está te gerando esse tipo de emoção. E aí você vai ter uma compreensão mais clara. Então, é interessante que você busque ajuda nesse sentido, que é para você pegar aquele bolo que tá as tuas emoções e esticar, sabe? Como se fosse aquele emaranhado assim que a gente vai organizando. É isso que a gente faz numa terapia e reprogramação emocional. E um outro ponto que eu nunca vou deixar de lado, que realmente foi assim, ó, a cereja do meu bolo, né? Porque eu comecei com autoconhecimento, trabalhei muito esse lado do autoconhecimento, mas a cereja do meu bolo foi o preenchimento espiritual, o fortalecimento espiritual. Por quê? Porque quem tem ansiedade tende a acreditar que a vida é insegura,
Ou seja, a pessoa não consegue relaxar, ela está o tempo todo tensa, tentando controlar a vida, tentando entender, tentando traçar. É como se fosse assim, eu quero chegar em tal ponto, então eu sou a única responsável por isso, eu tenho que cercar de tudo que é jeito para que aquela coisa aconteça do jeito que eu quero. E quando não acontece, quando qualquer detalhe sai do trilho, eu me desestabilizo. Eu me sinto ansiosa, eu me sinto como se eu fosse perder, eu me sinto fracassada. Isso também eu falo em relação às nossas relações com as outras pessoas. Às vezes a gente acha que tal pessoa tem que agir de tal forma, porque quando ela sai do trilho, a gente perde o controle. Então, ter ansiedade é como se você quisesse ter um controle da sua própria vida, é como se você quisesse, ter controle sobre tudo que fosse acontecer. E não tem como a gente ter controle sobre a vida, a gente ter controle sobre o que a gente, como a gente reage às coisas que acontecem na vida, mas não sobre a vida. Na vida vão acontecer um zilhão de coisas que a gente não tem controle. Então, quando você pensa que você tem esse controle e as coisas não saem da forma que você pensa, você desperta o gatilho da ansiedade, porque você fica desesperada por não ter aquele controle. E a gente nunca vai ter o controle. No máximo, a gente vai poder melhorar o que a gente sente, a gente vai poder compreender o que a gente sente, fortalecer o que a gente tem, para a gente lidar com o mundo. E o fortalecimento espiritual, o que é isso? É você acreditar que existe algo além desse controle. Que mesmo que você não esteja com o controle na mão, as coisas vão dar certo, as coisas vão fluir. A vida, ela vai caminhar independente se você fizer ou não. Você pode não chegar no caminho que você quer, mas vai chegar no caminho que você deverá chegar. É ter esse pensamento de que mesmo que você não faça tudo da forma como você quer, vai acontecer coisas boas e ruins. Não significa que se você não estiver lá controlando, tudo vai se desmoronar. É aquele olhar que acha que a gente é o centro do universo, né? Que se eu não estiver lá, nada funciona. Se eu não estiver lá, vai tudo dá errado. Não é, gente. Não é assim que acontece. Se você não estiver lá, às vezes, se você relaxar, as coisas vão fluir muito mais pro polo positivo, porque a tua mente não tá lá atraindo coisas negativas. Então, relaxar, meditar, entrar em contato com Deus, entrar em contato com algo maior, sublime, algo que está que está à sua frente, que está caminhando na sua frente, que está lidando com os obstáculos, que vai te trazer ferramentas necessárias para quando você estiver lá, você lidar com aquilo. Não é se preocupar antecipado, porque se você se preocupa antecipado, você nem está ainda combatendo aquilo que você está alimentando na sua mente. Às vezes o monstro lá da frente, na sua mente, está gigantesco, mas quando você chega lá, nem é tudo isso. A dificuldade de relaxar e entregar a sua vida em algo maior. Então esse fortalecimento espiritual que eu trago também aqui nesse canal é o meu viés para uma vida leve, ter esse fortalecimento espiritual. E diário, é um alimento diário, porque quando você não torna isso um hábito, enquanto isso não é um hábito, você pode se fortalecer hoje, mas amanhã você está de novo com ansiedade. Então tem que ser diariamente, 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 até que você coloque isso como uma programação boa na sua vida e você consiga fazer aí todas as suas atividades, viver a sua vida com mais leveza. Então, antes de finalizar o vídeo, esse texto, ele veio desse livro aqui, O Presente Diário. É um livretinho, né, como se fosse um devocional, você tem algumas passagens da Bíblia para ler e aqui ele faz uma contextualização, ele te explica um pouquinho sobre temas específicos, tem sobre família, tem sobre gratidão, tem sobre vários temas importantes que podem também te fortalecer espiritualmente. Existem várias formas de você se fortalecer espiritualmente. Não é só estando na igreja, não é só lendo a Bíblia. Eu acredito que exista, cada um tem um caminho para seguir em relação ao seu fortalecimento espiritual. O que eu trago aqui é a leitura da palavra, é o acreditar em Deus e acreditar nos ensinamentos de Jesus, mas também eu falo muito sobre a gente ter esse alimento diário para nossa mente, para o nosso corpo de palavras boas, de coisas boas que não necessariamente são ligadas a uma religião, por exemplo. Então, minha cheia de luz, o meu vídeo de hoje é esse. Espero que essa mensagem tenha acendido uma luz no seu coração. Espero que eu tenha contribuído para o seu crescimento, que tenha sido algo positivo para a sua vida. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, aperte em gostei. Se você amou, já compartilha com alguém, com uma amiga, com um parente que precisa ouvir essas palavras, que sofre de ansiedade, que vive estressado, que só reclama. Aquela amiga que precisa dar uma relaxada, dar uma aliviada, entrar no fluxo da vida. Então já compartilha com ela também. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrita, para você não perder os próximos conteúdos que eu venho trazendo relacionado ao autoconhecimento,
a controle emocional, equilíbrio emocional e fortalecimento espiritual. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!